retomando nossa escola bíblica, também iremos retornar ao nosso estudo com base na Confissão de Fé de Westminster, né? Peço que você, se tiver aí o exemplar dela, ou o aplicativo, alguma PDF, algo parecido, você possa ter acesso ao capítulo 1, que fala das Sagradas Escrituras. Nós tivemos um probleminha aqui com o nosso projetor, ele resolveu sair uma fumaça estranha. Como a gente não gosta de nada estranho, a gente já tirou logo do meio. Fogo estranho não faz parte aqui do nosso arraial. Então a gente vai hoje recorrer a esses outros recursos. Nós fizemos 2 aulas com base na Confissão de Fé. Uma primeira, nós falamos sobre um pouco da história, sobre o pano de fundo, como ela se formou e a necessidade de termos uma confissão de fé para darmos então uma pública profissão de fé sobre aquilo que nós cremos, sobre aquilo que nós vivemos e pensamos. A segunda aula, nós entramos no capítulo 1, no primeiro artigo, que vai falar sobre a revelação de Deus. E nós vimos nessa primeira sessão do capítulo como Deus se revela, né, à luz da natureza e por sua palavra escrita de maneira especial, que descreve a obra do seu Filho Jesus Cristo. Nós vimos a importância dessa revelação especial de Deus, que é superior à revelação geral, ou também conhecida como revelação natural, porque ela nos apresenta a necessidade, não só a necessidade de um Salvador, como quem é este Salvador. E é por meio das Escrituras, a Bíblia Sagrada, que Deus então deixa registrado para nós a sua palavra escrita, né? Ela é indispensável para nos dar, como a própria confissão vai dizer, aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a nossa salvação. Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua segunda carta, e com um tom ali de aconselhamento, ele vai dizer a Timóteo, no capítulo 3, verso 15 da sua segunda carta, dizendo assim, verso 14 e verso 16: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo que aquilo que era necessário para a salvação, para a perseverança, para o bom combate cristão, para a nossa caminhada e perseverança até o dia do Senhor, que virá buscar o seu povo, as Escrituras, elas são suficientes. E o texto que nós vamos ler hoje, bíblico, é o verso 16 de 2 Timóteo, capítulo 3. Hoje nós vamos estudar sobre a seção 2 e 3 do capítulo 1 da Confissão de Fé, que fala sobre o cânon das Escrituras, a formação dos livros, né? E veremos que estes livros são inspirados por Deus e aceitos como palavra de Deus ao seu povo, a revelação de Deus escrita e à nossa disposição, uma vez que a gente viu que o que Deus tinha que revelar, que Deus tinha que
desvendar ao seu povo a respeito de si, a respeito da sua obra, da obra do seu Filho e da ação do Espírito Santo, ele já deixou plenamente escrito e registrado naquilo que ficou conhecido como Escritura Sagrada, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler junto o verso 16, 2 Timóteo 3,16. Vamos lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós temos o verso 16 e o verso 17 que vão falar, e Paulo vai instruir o seu discípulo Timóteo em relação às Escrituras. Toda ela é inspirada por Deus. E é importante nós falarmos sobre isso, porque não só na época dos teólogos de Westminster, eles estavam tentando reforçar as Escrituras como sendo a única regra de fé, como a palavra de Deus registrada e à disposição do povo. Não só isso, não só naquela época, mas hoje nós também precisamos pensar sobre isso, lutar sobre essa verdade bíblica. E não é em outros contextos, não, é no contexto da igreja, porque infelizmente o liberalismo e muitas outras ideias estão entrando nas igrejas ao ponto de a Bíblia não ser mais a fonte de autoridade, a regra de fé, a bússola para o convívio, para aquilo que nós precisamos saber a respeito de Deus. Não é a única fonte de revelação em muitos contextos. Há contextos onde eles recorrem a outros recursos, inclusive cometendo até heresias quanto a esta questão. Por isso é necessário que nós, ao ler este capítulo da Confissão de Fé, tenhamos um lembrete do que é a Bíblia, do que são essas sagradas letras que estão diante de nós e à nossa disposição. Nós veremos então sobre essa formação dos livros, os 66 livros da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, como livros recebidos, inspirados por Deus, onde homens santos escreveram e foram movidos a registrar a vontade do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 20, você pode também acompanhar nas Escrituras, Evangelho de João, capítulo 20, o verso 30 e o verso 31, o apóstolo diz uma verdade importante. Ele diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que a gente vê aqui? A Bíblia ela não tem interesse de falar tudo sobre Jesus ou tudo sobre Deus, até porque isso seria impossível. Não haveria livros em papel e tinta neste mundo que pudesse ser capaz de registrar tudo sobre Deus. O que temos nas Escrituras é aquilo que Deus revelou de si mesmo, da sua obra, suficientes para a nossa salvação e a nossa preservação na santificação e na vida pelo qual Ele nos chama a viver. Então, o que nós temos aqui é importantíssimo que venhamos conhecer, viver, e pregar e defender aquilo que é ensinado, não trocar as verdades aqui contidas nesse livro por nenhuma outra neste mundo, que estão sorrateiramente chegando, entrando nas igrejas, na mente e no coração das pessoas. Precisamos ser como o salmista
Ele diz que guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela é a lâmpada para os nossos pés. Deve ser a nossa meditação de dia e de noite. As primeiras palavras do dia devem estar, dos nossos lábios, devem estar relacionados àquilo que a palavra de Deus diz, ao lermos e ouvirmos o Senhor falando conosco, ao ponto de estarmos satisfeitos com isso e não queremos nenhuma outra fonte, nenhuma outra outro recurso que possa se apresentar como um substituto ou até mesmo um complemento. Porque o problema hoje não é tirar a Bíblia da igreja, mas é colocar outra fonte de autoridade, outra fonte de revelação no lugar. Ou no lugar não, ao lado, né? Então você vai encontrar igrejas que tem a Bíblia, que lá é lido, que lá há uma espécie de mensagem sendo pregada com base nela, mas o que vai prevalecer, o que vai ter autoridade ali não é as Escrituras. Nós falávamos ontem com a classe de novos membros o quão a igreja presbiteriana, por ter uma herança protestante, reformada, calvinista, ter essa herança dos puritanos que nos fizeram olhar para as Escrituras com um santo temor e tremor. Nós somos levados como igreja e ensinados quanto denominação a ter a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática. Nem mesmo os documentos de fé, a confissão, o catecismo maior e o breve catecismo são um substituto das Escrituras. Nós temos esses documentos como fonte interpretativa daquilo que a Bíblia ensina. Temas que vão ser abordados nas Escrituras que já foram pensados, meditados e registrados nesses documentos confessionais. Mas para cada tese, para cada artigo, cada mensagem que foi produzida na Assembleia de Westminster, você vai ter uma série de textos sendo colocado como fonte, como base de onde surgiu estas ideias. Então, por isso que é importante o capítulo de abertura da confissão de fé ser este que trata da Sagrada Escritura e apresentar a Bíblia como essa fonte de regra e essa fonte de revelação da parte de Deus para nós. Portanto, irmãos, quando nós entramos no assunto dos livros aceitos, ou do que veio ser chamado na teologia do cano das Escrituras, é uma palavra que vem a significar a régua ou a vara de medir, e isso veio para a igreja como sendo a regra ou o manual pelo qual nós medimos ou avaliamos o nosso modo de viver e de agir. Então, a confissão também vai falar algo sobre isso. Veja, a seção número 2 do capítulo 1 da confissão de fé. Se você estiver aí, você vai acompanhar a leitura. O que ele diz? Sob o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, que são os seguintes: dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e de prática. Um texto que a gente leu, 2 Timóteo 3,15, ele é um texto que descreve isso, mas um outro texto também de Efésios capítulo 2, verso 20, já que nós estamos falando de regra ou de pilares e fundamentos, nós temos o Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2, verso 20, dizendo o seguinte, que a igreja, deixa eu abrir aqui, o verso 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus. De que maneira? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas,
sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E os irmãos lembram que falamos na última aula que, havendo Deus outrora, como o autor dos Hebreus vai escrever, falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Em outras palavras, o Senhor no passado usou muitas formas para se revelar ao homem, ou para revelar a sua vontade a ele: sonhos, visões, manifestações dele de maneira visível, né? Já ali no Antigo Testamento. Nestes últimos dias, na época que o texto foi escrito, já na Nova Aliança, o Senhor tem falado com o seu povo a respeito de seu Filho, o ensino de Cristo. Isso nos leva a entender então que o Antigo e o Novo Testamento são palavras de Deus, são inspiradas de fato por Deus, que tratam da mesma ideia, do mesmo assunto, e é a forma que Deus quer ensinar o seu povo. Veja, os livros reconhecidos como dignos de serem incluídos entre os escritos sagrados de uma comunidade de adoradores são conhecidos como cânon, ou o conjunto de livros inspirados por Deus. Os livros do Antigo e do Novo Testamento juntos formam 66 livros. A Bíblia é um conjunto de livros, são vários aqui. Se você leu a Bíblia em um ano, você leu 66 livros. E você tem lá a sua estrelinha que você conseguiu ler 66 livros. É importante para o cristão conhecer a palavra de Deus, conhecer as Escrituras, ler e meditar naquilo que é lido. Os livros eles se dividem, como a seção 2 vai apresentar, não sei se aí no seu aplicativo, no capítulo 1 ele vai apresentar aí, no Antigo Testamento, 39 livros, escritos originalmente no hebraico, era a língua predominante da época. E essa é uma curiosidade importante, que Deus sempre falou com o seu povo, mas Deus também sempre falou a língua do povo, a língua comum, para que não houvesse desculpa, ou não houvesse quem dissesse que não entendia, ou que não estava a par daquilo que Deus queria para o seu povo. A confusão começou quando, no século XVI, nós temos ali, pouco antes da Reforma Protestante, um dos desafios era porque a igreja usurpou essa autoridade para si, a Igreja Católica Apostólica Romana, ao ponto dos ouvintes não ter em mãos a tradução da Bíblia na sua língua. E essa foi uma preocupação de Deus. Quando Deus falou com Adão, Adão entendeu o que Deus falou. Ele entendeu de tal maneira que ele respondeu a palavra de Deus, pelo menos no primeiro momento, com alegria, com entusiasmo, né? Quando o Senhor entrega para ele a sua esposa, entrega para ele as responsabilidades, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ele executa o dever que foi dado. Então Deus não chegou para ele e falou uma língua estranha, para que no final ele dissesse: mas eu não entendi. Ele não caiu nos seus delitos e pecados porque ele não soube ou não entendeu o que Deus falou, porque ele, de maneira deliberada, decidiu seguir um outro caminho. Então esse é um ponto importante. Deus sempre falou, mas falou na língua do povo, de uma maneira que todos pudessem compreender. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim no Novo Testamento, e é assim conosco. Deus usou homens já do nosso século que foram capazes de traduzir a Bíblia para a língua do povo, a nossa nação, o português. Há diversas traduções das Escrituras em todas as línguas. Há um trabalho, um esforço enorme
de que a Bíblia seja traduzida para outras línguas, como de povos indígenas, como de países mais distantes. Nós estamos aos poucos crescendo, e isso também é uma maneira de Deus fazer com que a sua verdade chegue em muitos outros lugares, todos os povos, línguas, tribos e nações, certo? Inclusive você tem um aplicativo das Escrituras, depois eu posso mandar lá no grupo da igreja, que você vai ter praticamente todas as traduções em quase todas as línguas, mais de 200 línguas, até em árabe, se você tiver fluência e saber ler, você vai ter lá, certo? O Antigo Testamento, então, são 39 livros escritos originalmente em hebraico. Na nossa tradução em português, foi feito um estudo, um trabalho para que esse texto chegasse na nossa língua. Mas ao estudar as Escrituras, principalmente um dever que recai pelos estudiosos da Bíblia de maneira mais profunda, principalmente os pastores, ao estudar, nós recorremos às línguas originais para entender a raiz e a fonte do ensino que está ali. Mas isso não significa que o que está aqui de alguma maneira esteja diferente do que a verdade de Deus tem para o seu povo. Quanto mais próximo da língua original, mais preservado o texto foi. Há algumas traduções na nossa língua que elas fizeram uma espécie de uma interpretação muito mais dinâmica do texto, que por vezes, um momento ou outro, foge da intenção original do autor. Mas isso aí vai ficar mais para frente, onde a gente vai chegar nesse assunto também, sobre a interpretação. No capítulo 1 fala sobre isso. No Antigo Testamento nós temos o Pentateuco, os 5 primeiros livros, que são também conhecidos como os livros da lei, de Gênesis a Deuteronômio. Nós temos os livros históricos, de Josué a Esther. Nós temos os livros poéticos, de Jó a Cântico. Nós temos os livros proféticos, que vai do profeta Isaías ao profeta Malaquias. Quando chegamos aqui nos livros proféticos, geralmente se diz os profetas maiores, os profetas menores. Não é por estatura, né? Um profeta grande, um profeta... E também não é por relevância, de importância. Não é porque esse é mais importante, aquele menos importante. Por vezes a gente escuta por aí isso. Mas pelo tamanho do livro, o conteúdo em si. Profeta maiores, porque a sua profecia foi maior, a palavra de Deus para o povo daquela época foi de uma extensão maior. Os profetas menores, o nome já diz, né? O conteúdo é menor. Então é importante entendermos isso. No Novo Testamento nós temos 27 livros escritos originalmente em grego, a língua também, que já na Nova Aliança, os povos mistos, depois do cativeiro babilônico, depois dessa mistura com outras nações, agora o povo de Israel está no meio de outras nações, vivendo com eles, casando com eles, tendo comércio com eles. A língua comum do povo já na Nova Aliança é o grego. Seria uma espécie de hoje o inglês para nós, né? E nós vamos ter quase a mesma divisão aqui no Novo Testamento. Os Evangelhos, de Mateus a João, um livro histórico, que é o texto que escreveu Lucas, o livro de Atos. Nós estudamos aqui durante 3 anos, praticamente, o livro de Atos. E nós temos as cartas que compõem também o Novo Testamento. E um livro profético. Já não são mais os 13 lá do Antigo Testamento, mas um apenas, sendo a última profecia recebida
e entregue à igreja. Então, nesse primeiro momento, nós temos essa divisão dos livros e que a confissão de fé apresenta para nós. Em segundo lugar, de que maneira esses livros foram recebidos? Nós temos agora, você vai abrir em 2 de Pedro, capítulo 1, versos 19 ao 21. Porque a confissão vai dizer, no verso final da seção 2, que esses textos foram todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e de prática. Aí na teologia nós vamos entender isso aqui como os escritos inspirados e os escritores sagrados. O que diz aí 2 de Pedro, versos 19 ao 21? Amém. Perceba que há dois textos que são usados na própria confissão para representar essa inspiração e a maneira como esses escritores vieram a escrever. Quando fala da inspiração, Paulo vai dizer a Timóteo que a Escritura é inspirada. Quando fala dos escritores, ela não diz que eles é que foram inspirados, mas que foram movidos pelo Espírito Santo. Não é os escritores inspirados, mas o texto, o que eles escreveram é inspirado, é palavra de Deus. A fonte é os lábios do Senhor, por meio do Espírito Santo, o agente da Trindade, que agora traz a eles, esses homens diversos, para poderem escrever a palavra, e por isso você vai encontrar nas Escrituras uma harmonia, como se eles estivessem sentados juntos e cada um escreveu uma parte e uma complementou a outra. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente não faça como algumas igrejas que olhem para os autores bíblicos com mais ênfase e mais importância do que o que eles escreveram. São homens falhos e pecadores que inclusive o Senhor Deus fez questão de deixar registrados os seus erros aqui também. De Paulo, perseguidor da igreja, de Pedro, de Tiago. Você vai encontrar de Moisés, os escritos de Moisés, homens que escreveram da parte de Deus, mas foram homens que falharam em algum momento. Foram homens que tiveram as suas inclinações, mesmo tendo uma mente e um coração voltado para Deus, ter uma vida piedosa, ao ponto do texto chamar eles aqui de homens santos, porque estavam relacionados com o Santo dos Santos, que é o próprio Senhor. O que a confissão diz aqui? Que os escritos inspirados, dados por inspiração de Deus, eles foram recebidos. E homens santos, não foi todos os homens da época, mas o Senhor separou alguns em épocas diferentes, contextos diferentes, momentos diferentes, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, entregando uma palavra, entregando escritura. Com isso, o Espírito Santo não anulou a vontade desses homens, não anulou a mente deles, a cultura deles, o estilo de escrita. Você vai perceber em alguns
escritos que é característico cultural daquele momento, porque o autor está envolvido com a cultura daquele contexto dele. O próprio, para dar um exemplo simples, Lucas, que escreve o Evangelho que leva o seu nome, e o livro de Atos está repleto de detalhes, e alguns deles até mesmo voltados para a profissão dele, como um médico. Ele inicia, inclusive, o texto de Atos, falando que o motivo da sua escrita, que é em resposta a um pedido de um camarada chamado Teófilo, o motivo era descrever em detalhes ou por meio de uma apurada pesquisa as coisas a respeito daquilo que Cristo fez ou começou a fazer e continua a realizar no meio do seu povo. Ele, como pesquisador, ele foi capaz de fazer essa pesquisa, essa investigação, e isso ser registrado para a nossa edificação, para o nosso crescimento, assim como foi para Teófilo e todos aqueles que tiveram acesso. Os 66 livros, e somente esses foram dados por inspiração divina. Deus inspirou, que Deus falou, e esses homens, movidos pelo Espírito Santo, escreveram, registraram. Não foi uma coisa tipo Chico Xavier, né? Baixar a cabeça e... Eles escreveram conscientes do que estavam fazendo. Eles escreveram convictos de que era uma história ou uma narrativa que tratava das coisas de Deus, importantes para o povo de Deus. As cartas de Paulo é um exemplo disso. Elas são direcionadas a igrejas ou a discípulos, personagens que ele teve acesso, que ele formou. Então a Bíblia, ela é essa carta de Deus registrada e direcionada para mim e para você, para que nós, ao lermos, sejamos edificados, tenhamos uma mente iluminada e não inspirada, mas iluminada pela verdade inspirada e registrada para a nossa compreensão. É dessa forma que eu e você recebemos as Escrituras. Os cristãos reformados, eles não leem a Bíblia, olha, hoje o Senhor me inspirou no texto tal e falou tal. Não. Hoje o Senhor falou comigo, por meio da sua palavra, e abriu a minha mente para que eu entendesse, iluminou a minha mente. Isso significa que Ele trouxe luz ao nosso entendimento. A mente, que Paulo vai escrever aos Efésios, que outrora estava obscurecida, nas trevas, na escuridão. Somente esses livros são a regra de fé e prática da igreja cristã. Os livros sagrados de outras religiões não foram dados por Deus, não foram inspirados por Deus, não são palavras de Deus para o seu povo, mesmo que eles tenham alguma relevância na sua escrita, como os muitos livros apócrifos, que a gente vai entrar agora na seção 3 do capítulo 1 da Confissão, que vai falar dos livros apócrifos. Há muitos livros apócrifos que têm um conteúdo que traz informações, contextos e uma realidade cultural da época, mas que não foram aceitos como inspirados. E a gente vai já dizer o porquê. Você está aí com a Confissão de Fé? A seção 3 do capítulo 1, ela vai dizer o seguinte: os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cano da Escritura, não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados senão como escritos humanos. Abra sua Bíblia em Lucas 24, verso 27. Evangelho de Lucas, capítulo 24.
Quando o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos, vivo, né? Ressuscitado, eles estão, alguns deles, né? Pelo menos 2 deles, estão ali meio desanimados, tristes pelos últimos eventos. E aí diz o texto, no verso 28, verso 26: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? O Senhor está respondendo a eles que tudo o que aconteceu fazia parte do plano de Deus. E aí, como ele foi justificar isso? O verso 27, e começando por Moisés, os escritos de Moisés, né? Discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Percebe que o próprio Jesus, já naquele momento, onde o cânon ainda nem havia sido completo, não estava fechado, mas ele reconhece o Antigo Testamento, os escritos de Moisés, como também dos profetas, que era basicamente a divisão que a Bíblia tinha naquele momento, no contexto judaico. E ele diz que tudo que estava escrito lá estava relacionado a ele, aos eventos que os discípulos acabaram de descrever e que estavam trazendo tristeza para eles. Olha, tudo isso foi dito lá no Pentateuco, nos escritos de Moisés e nos profetas. Foi anunciado isso para vocês. E começou a expor com mais detalhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que Jesus está fazendo então? Reconhecendo a veracidade dos escritos do Antigo Testamento, a verdade da mensagem que está lá. A mesma coisa que Paulo vai fazer quando ele diz que toda a Escritura, mais uma vez se referindo a esse mesmo exemplo que o Senhor Jesus está dando. Toda a Escritura é inspirada por Deus, porque são palavras de Deus. Os livros apócrifos, e essa palavra apócrifo, ela está relacionada àquilo que é falso, clandestino, que não tem verdade nele. Esses livros apócrifos, igualmente, não devem ser usados como base para a doutrina ou prática da Igreja de Cristo, porque não foram dados por inspiração divina. Quando que eles surgiram? Eles surgiram no momento onde Deus não falou. Em resumo, e de maneira bem simples, se a Bíblia toda ela é inspirada por Deus porque é a palavra de Deus, é palavra de Deus porque é inspirada por Deus, o Senhor falou e os homens santos escreveram, os livros apócrifos, eles surgiram no momento onde Deus não estava falando, que é conhecido como um momento interbíblico, né? Ali entre os 2 testamentos, cerca de 400 anos, um pouco mais de 400 anos, o Senhor esteve em silêncio profético. Não era que Deus não estava agindo, que Deus não estava no meio do povo. Muita gente confunde isso, que Deus sumiu, comprou uma passagem de ida e não voltou, e o povo ficou ali perdido. Não é isso. O Senhor não estava falando de maneira profética ao seu povo. 400 anos de silêncio, onde nenhum profeta se levantou da parte de Deus para falar. 400 anos. O véu se rompeu quando o último profeta do Antigo Testamento, ainda falando num teor da Antiga Aliança, o conteúdo da sua mensagem estava ainda ligado ao Antigo Testamento. O último profeta veio a ser João Batista. Não é Malaquias, mas João Batista. Porque João Batista, quando ele vem pregando, ele ainda está dizendo: se arrependa, porque virá o Cristo. O Cristo vai vir. Ele faz aí o seu trabalho como um precursor, preparando o momento.
Então, o último profeta do Antigo Testamento, profeta vivo, João Batista. Foi quando o silêncio profético se rompeu e Deus mais uma vez fala ao seu povo. Embora um pouco antes disso o Senhor já estava falando ali com José do nascimento de Jesus, com Zacarias e assim por diante. Mas houve um momento onde Deus silenciou a sua mensagem profética. Depois do profeta João Batista, qual é o outro profeta que surge falando da parte de Deus? O próprio Jesus. Ele é o profeta que Moisés, em Deuteronômio 18, disse: olha, vai vir um profeta pelo qual vocês devem ouvir. Ele é maior do que eu. Este é o profeta. Quando João Batista aparece pregando, lembra que chega ali alguns fariseus, alguns saduceus perguntando: tu és o Cristo? Tu és um dos profetas? Ou tu és o profeta? Porque eles estavam naquele período de silêncio, eles estavam aguardando Deus falar. E a ideia é que Moisés disse que viria um outro profeta, então deve ser isso. O Senhor está aguardando chegar esse profeta para falar mais uma vez com o seu povo. Jesus Cristo vem ser esse último profeta, e a sua última profecia está registrada no livro de Apocalipse. Melhor, está lá em João, né? João 14. Evangelho de João 14. Isso. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a última profecia que o Senhor Jesus entregou ao seu povo e que nós aguardamos o cumprimento. Jesus voltar para que onde Ele está, nós também estejamos, literalmente, né? Já estamos espiritualmente onde Ele está, mas um dia estaremos corporalmente, presencialmente, onde Ele está, nesse local que Ele foi trabalhar. O livro de Apocalipse, ele é uma revelação profética que contém os desdobramentos dessa segunda vinda do Senhor. Mas em essência está aqui em João 14. Pois bem, os livros apócrifos então eles não são aceitos como inspirados, porque eles surgiram no momento de silêncio. São escritos humanos, podem ser lidos, mas não são autoridade na igreja de Deus, não são usados como fonte de autoridade e doutrina para a igreja do Senhor. Nós não recebemos dessa forma. E essa definição era importante para os reformadores ou os teólogos de Westminster, porque já ali na Contra-Reforma, uma reação da Igreja Católica contra estes reformadores, eles já haviam aprovado no Concílio de Trento alguns livros que hoje compõem o cânon da Igreja Católica Apostólica Romana. Pelo menos 7 livros você vai encontrar em algumas Bíblias utilizadas pelos católicos. No Concílio de Trento, eles receberam esses livros como sendo autoridade para eles, que é o livro de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. São muito mais livros, muito mais de 200 livros apócrifos. Inclusive, ainda tem o 3ª e 4ª Macabeus, o Evangelho de Maria, muitos outros livros conhecidos como tendo surgido nesse período, que foram não dados por inspiração divina, mas o Concílio de Trento, uma reação da Igreja Católica a esse movimento da Reforma Protestante. Eles reconheceram esses 7 livros e estão lá na Bíblia deles como autoridade para eles. Aqui, a teologia da Reforma,
nós como herdeiros dessa teologia, dessa doutrina dos reformadores, nós somos contra estes livros e contra todos aqueles outros que não são dados por inspiração divina. Porque eles têm, de fato, alguns deles um conteúdo histórico, até para pesquisa. Muitos escritores bíblicos, eles têm aí uma leitura desse material, conhecer um pouco o contexto, algumas nuances da época, mas no final, o que é tido como autoridade, sendo recebidos como palavra de Deus, útil, como Paulo vai dizer a Timóteo, para a nossa correção, para o nosso ensino, são estes que compõem as Escrituras Sagradas. Por isso, nós somos contra todo o liberalismo teológico, tudo aquilo que é acrescentado, ou aquilo que é tirado, ou aquilo que é mal interpretado, porque vai nos levar a um caminho diferente do que a própria Bíblia. Lembra de João 20, que nós lemos? Tudo que aqui está registrado, os milagres, a vida, até mesmo os erros dos homens, contribuem para a nossa edificação, para a nossa aproximação do Senhor, para a nossa correção na justiça, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Bom, Leonardo, você queria comentar? Como a gente vai conversar com os católicos para eles falar da nossa fé, aqueles que têm algum conhecimento, eles entendem errado nessa parte, a gente tem que saber disso. Porque eles acreditam que Lutero, na reforma, tirou esses estudos. Na verdade, historicamente, foi depois, como uma reação da igreja católica, eles acrescentaram esse estudo. Então é bom a gente sempre saber disso quando a gente está conversando com essa coisa. É defendendo a nossa fé, da teologia de Isaías, pontuar isso, porque eles acreditam que foi Lutero que tirou. Se for olhar, se formos pensar bem, nesse mesmo pensamento, a própria Igreja Católica tirou os outros, né? Ela reconhece alguns e outros não. É o critério que eles utilizaram, né? Um exemplo mais claro para mim, esse livro de Macabeus é um livro histórico, narra alguns eventos de guerras, de batalhas e de momentos importantes para aquele contexto, e foram 4 livros escritos, ou divididos em 4 livros. A Igreja Católica reconheceu só 2. Então, se pensarmos nesse critério que eles utilizaram, Martinho Lutero tirou, então da mesma forma a Igreja Católica usou e também tirou, não adotou. Mas o fato desses livros não estarem aqui não é porque Lutero tirou, né? Eles já não faziam parte, eles já não eram livros tidos como inspiração divina, como entregues à igreja, como o povo de Deus, para serem usados como palavra de Deus. Lutero apenas traduziu, né, para aquele momento. Então, o liberalismo teológico, ele vai negar a inspiração e a autoridade das Escrituras. Aí, com razão, você vai encontrar gente dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia ela foi escrita num contexto que não é o nosso, que não se adequa mais ao nosso tempo. Eles consideram os livros apócrifos iguais aos canônicos, com o mesmo pé de igualdade, como fonte de autoridade e de meditação. E esses mesmos consideram não só os livros, mas todas as religiões como iguais, tendo o mesmo poder, tendo o mesmo caminho. É aquela frase, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? Esse é um pensamento daqueles que fazem uma espécie de ecumenismo religioso, né? Juntam todas as religiões em um só ideal, cada um na sua particularidade, mas no final chegam à mesma conclusão. Tem um personagem, um cantor antigo, que fez parte da história de muita gente, muitos dos antigos aí, a minha inclusive, que por último se perdeu nesse caminho do liberalismo, do ecumenismo,
ele tanto faz estar na igreja cantando, quanto no meio dos candomblé, do pessoal que invoca outros deuses, e diz que está todo mundo em casa, estamos todos em família, é a mesma comunidade, o que importa no final é o amor, é a paz que é pregada, é as boas novas que vai contribuir para a vida de cada um. Não é isso que nós pensamos, até porque nós estamos alicerçados em um fundamento, que Paulo vai dizer que é o fundamento dos apóstolos, e Lucas vai escrever em Atos que esse fundamento é a doutrina que eles receberam de Cristo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e aí na comunhão e na oração e tudo mais. Então, irmãos, o que a gente aprende aqui, já caminhando para o fim do nosso estudo? Primeiro, como crentes em Jesus, nós precisamos das Escrituras, da Palavra de Deus. Tudo que está escrito nela é para a nossa edificação, para a nossa correção, para o nosso preparo como povo de Deus. Tudo que está aqui, até mesmo as tragédias que ocorreram, os erros que estão registrados, servem para a nossa edificação. Paulo, lá do cárcere, escreve para Timóteo dizendo: olha, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe das sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ela é suficiente para nós. Se nós não olharmos para as Escrituras como suficiente para a nossa edificação, para o nosso alimento, para nosso crescimento, nós vamos agregar a ela outras coisas. Nós vamos ler a Bíblia de manhã e de tarde a gente vai lá no site de fofoca saber o que eu tenho que fazer para melhorar a minha vida. Ou nós vamos consultar o horóscopo, vamos querer ouvir, ver o que as cartas dizem. Ou vamos lá na casa do profeta fulano de tal, e ver aí o que Deus tem para revelar para mim, porque eu estou precisando de uma mensagem, precisando ouvir. O que é isso? O que nós estamos dizendo quando fazemos isso? Nós estamos dizendo ao Senhor: a Bíblia não é suficiente para mim, eu preciso de outras coisas, eu preciso de outros recursos que vão contribuir para a minha edificação. Então é um dever da igreja, que recebeu as Escrituras, a palavra, como inspirada por Deus, dada a homens santos que no seu tempo, na sua época, escreveram e nos trouxeram registrado a vontade do Senhor para o seu povo. Essa é a primeira coisa que a gente aprende. Segundo, a Bíblia ela deve ser lida e meditada para a minha edificação. Ela está ali numa língua clara, e as verdades de Deus ou estão de maneira simples expostas, ou podem ser inferidas dos textos que estão diante de nós. Mas é para a minha edificação, para o meu ensino. O problema é que a gente lê a Bíblia e quer para os outros, né? A gente quer dizer: olha, eita, mandar esse versículo aqui para fulano, está precisando dessa palavra. Né? Você ouve o sermão, a pregação: eita, fulano podia estar aqui hoje. Essa mensagem era para ele. Não, meus irmãos, para nós, para mim. Eu sou o primeiro, o alvo desta palavra. As minhas devocionais pela manhã, o texto que eu leio, eu sempre uso dois critérios. Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda nesta passagem? Quando eu leio ali, eu leio um capítulo por dia. O que o Senhor quer que eu aprenda desse capítulo? Ou se o capítulo seguinte tem uma continuação, o que o Senhor quer que eu aprenda aqui? Segundo, o que o Senhor quer que eu abandone? Qual é o pecado que o Senhor está expondo aqui? E o Senhor quer que eu abandone, que eu não pratique? Essa é a peneira que eu utilizo quando eu vou ler a palavra do Senhor todas as manhãs, ou quando termina o dia e eu vou meditar. O pastor, é difícil ler um texto e não ver aqui a divisão, 3 pontos.
né? Aqui, em primeiro lugar, tal, segundo lugar. É difícil a gente ler, fazer a nossa meditação e não fazer ali a olho nu a divisão homilética do texto. Mas eu sempre procuro fazer esse exercício. Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda aqui? Qual é a verdade que o Senhor está me ensinando? O que está por trás dessa tragédia que eu acabei de ler aqui? Meu Deus, o que foi isso? Por que esse homem desobedeceu? Por que depois do povo ter ouvido a instrução, a próxima cena, esse povo pecando, desobediente? Que povo mau, Senhor! Senhor, será que o Senhor está querendo dizer que eu sou assim? Meu Pai do céu! Eu sozinho lá comigo. É isso que o Senhor quer que eu aprenda? A não cometer os mesmos erros? É isso que eu estou praticando, Senhor? Se for, me perdoe, Pai. Me ajude, meu Deus. Por último, a minha terceira peneira é como eu posso ensinar isso ao povo. De que maneira eu posso dizer às pessoas: olha, o Senhor me ensinou isso, eu aprendi, estou vivendo. Sejam meus imitadores nesse aspecto, porque eu também estou fazendo a mesma coisa. O problema é que a gente vai logo para a terceira peneira, né? Eita, chegar na igreja, o sermão já está pronto, está aqui, ó. Ou então você já está apressado, mandar o texto: oh, rapaz, foi bom eu ter lido isso aqui. A irmã fulana me aguarde. Deixa só eu ver ela lá no janta-panela, que eu vou sentar e vou... O problema é que a gente quer só dizer às pessoas o que a gente não faz. A gente quer dizer às pessoas: ei, vocês estão errando, vocês estão falhando, vocês estão isso, aquilo, outro, mas nós mesmos não fazemos. Eu gosto de uma passagem do Salmo 139. Já falei outras vezes aqui, mas vale a pena lembrar, né? Deixa eu abrir aqui para me lembrar também. O Salmo 139, o salmista ele faz um exercício bacana aqui, ó. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quanto me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Amém. Lá no final, depois dele fazer toda essa confissão e pensar igual a gente pensa: eu estou ok, os outros que tem que se corrigir. Aí ele fala o seguinte, verso 19: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. O que o salmista está fazendo aqui? Senhor, aos inimigos, tomara que o Senhor mate todos eles. Tomara que o Senhor faça como eu, que aborreço, que sou contra eles, detesto esses homens maus. Aí de repente o salmista cai a ficha: eita, peraí, Senhor, antes de terminar de descer o juízo, espera aí. Aí ele vem aqui no verso 23: sonda-me, ó Deus, tu conheces meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Antes de derramar o juízo, veja em mim primeiro. Olha, Senhor, para mim. E ele termina por aqui, porque a gente tem pressa que o Senhor derrame juízo no outro, mas conosco a gente para pensar: peraí, Senhor, misericórdia para mim, juízo para os outros. Por isso que as Escrituras são verdades de Deus, toda ela, para minha edificação, é útil para o meu ensino. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Qual é o pecado que o Senhor quer que eu não faça, que eu abandone? De que maneira eu posso ensinar os meus irmãos por meio desta palavra? E por último, só então nós devemos pregar aquilo que reconhecemos como verdade para nós. Eu não estou dizendo aqui que você só pode pregar a palavra depois que você começar a viver o que você está pregando, porque se formos esperar isso, ninguém vai pregar.
Ninguém vai anunciar, porque nós somos falhos e pecadores. Por vezes caímos nos pecados que nós, por vezes, anunciamos e lemos na palavra de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que ela primeiro deve falar ao meu e ao seu coração. Eu primeiro devo estar disposto a entender que aquele pecado eu preciso abandonar. E se eu entendi isso, eu tenho que fazer com que outros entendam também. Eu tenho que ajudar os outros. Se eu amo a Deus e amo ao próximo, eu tenho que ajudar o meu próximo a não cair nos mesmos erros que eu caí, nos mesmos pecados que eu cometi. Por isso, irmãos, ame a palavra de Deus. Viva na palavra de Deus. E medite nela de dia e de noite, para o seu bem, para a sua meditação. Tem um texto do Salmo 119. Ele vai dizer: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Viu? Tem sabor de mel, não é a vitória não, é a palavra de Deus. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Por quê? Porque a Bíblia diz qual é o caminho da verdade. E é nesse caminho que ele quer andar. Ele ama a palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite. Amém? Sejamos assim. Antes, seu prazer esteja na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Você quer pecar menos? Pecar de jeito nenhum, eu sei que você quer. Você não quer de maneira nenhuma cometer nenhum pecado. Mas a Bíblia fala da nossa realidade. Nós reconhecemos todos os dias que falhamos e pecamos. Queremos viver uma vida santa? Encha a sua mente e o seu coração da palavra de Deus, ao ponto de você saber recitar, você lembrar, você usar a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés, para todo abismo, toda escuridão, toda cilada do maligno que vier sobre a sua vida, contra todos os desejos mal do seu coração. Se sature da palavra do Senhor, encha da palavra da verdade de Deus. Que Deus em Cristo abençoe nossas vidas e nos ajude, meus irmãos, nessa caminhada para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.